porque temor não é ter medo de Deus, mas reverência, respeito e obediência à sua santa e preciosa palavra, tendo consciência de que Deus está contigo em todos os momentos da sua vida. Gente, quando nós temos essa consciência de que Deus está conosco, a nossa perspectiva em relação à vida muda. Sabe por quê? Tem coisas que eu e você não faríamos na frente dos nossos pais. Tem coisa que eu e você não faríamos na frente do nosso cônjuge. Tem coisas que eu e você jamais faríamos na presença do nosso pastor. Mas, no entanto, como é que você, que se diz cristão, que crê no Deus invisível, no Deus eterno, no Deus onipotente e onisciente, que está contigo em todos os momentos da sua vida, você se permite a fazer aquilo que você sabe que é errado, que não deveria fazer? E eu quero dizer, não é porque você não ame a Deus, mas que você não aprendeu a reverenciá-lo na sua presença. Você se esconde do seu cônjuge, você se esconde do seu pai, você se esconde do seu pastor, você se esconde do seu patrão, mas no entanto você não se esconde daquele que te sonda por dentro e por fora, que está contigo em todos os momentos da sua vida, que conhece o seu deitar, o seu levantar, o seu assentar, o seu andar. Ele te conhece até nos mais íntimos dos seus pensamentos. Nada foge ou está oculto àquele que um dia haveremos de prestar conta. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo a passear sobre a terra. E se os olhos de Deus estão sobre nós, como é que a gente não teme de fazer aquilo que a gente quer fazer, mesmo sabendo que é errado? Daniel, capítulo de número 6, verso 1, onde diz assim a palavra do Senhor: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. E você diz amém? Podemos assentar? Deus, Ele é maravilhoso. Eu, antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de contar uma história. No dia 18 de junho de 2023, você vai se lembrar, 5 empresários, eles tiveram uma brilhante ideia de revirar os destroços do navio Titanic. Então eles pegaram um mini submarino com a empresa OceanGate, por nome de Titã, e foram para as profundezas do mar, para vasculhar os destroços, para poder ali investigar o navio afundado do Titanic. O problema é que você vai lembrar a história, é que esse submarino, no que ele desceu, ali até aproximadamente 3.800 metros, nas profundezas do mar, onde está ali o Titanic, esse submarino, ele colapsou, ele implodiu, porque ele não aguentou a pressão do oceano. São toneladas e toneladas de águas que comprimiram aquele submarino. Enquanto as autoridades da época tentavam, de alguma maneira, chegar até eles para talvez eles encontrarem com vidas, quando conseguiram visualizá-los, viu que o submarino ele estava completamente destruído. O problema foi um problema estrutural.
porque o submarino Titã, ele foi construído com materiais que não resistiam a altas profundidades. Já haviam sido feitos alguns testes antes em profundidades superficiais, mas agora, quando eles adentraram uma profundidade tão grande, ele não resistiu à pressão. Trocaram ali para deixá-lo mais leve, o titânio, pela fibra de carbono, e não repararam que enquanto faziam um teste na superficialidade, na superfície, a estrutura da cápsula, ela foi sofrendo algumas fissuras, algumas pequenas ondulações, algumas pequenas moças que estavam comprometendo o casco, e que eles achavam que aquilo não era algo significativo ou que comprometesse a estrutura do submarino. O problema é que essa delaminação na superfície do submarino foi o suficiente para poder fazer que, quando eles descessem à profundidade que estava o Titanic, o submarino viesse a implodir e matando aqueles 5 homens, pais de família, empresários, pessoas bem-sucedidas, que, movidos por curiosidade, achavam que conseguiam chegar até onde pretendiam chegar, mas que não se prepararam para aguentar a pressão do fundo do mar. O que eu quero dizer com isso, nessa história, é que existem muitas pessoas, a semelhança do submarino Titã, que aguentam uma determinada pressão até uma certa superficialidade das profundezas, mas que não estão preparadas moral, intelectual e espiritualmente para suportar grandes pressões. Quantos homens e mulheres perderam suas vidas, casamentos, ministérios, profissões, relacionamentos, porque quando submetido a uma pressão muito grande, não aguentaram. Elas nunca passaram por uma situação que fizesse delas, ou que comprometesse elas, ao ponto de elas saberem o quanto elas aguentariam. Eu tenho um colega que passou por uma situação complicada e fracassou. E ele disse para mim: Anderson, eu não sabia que eu não tinha resistência para aguentar a pressão que me sobreveio quando eu experienciei essa situação. E aí foi onde eu cheguei à seguinte conclusão: nós não sabemos o quanto somos fortes ou fracos em uma determinada área da nossa vida até nós sermos provados nela. Daniel, ele foi provado em Babilônia. Ele foi submetido a uma pressão enorme, gigante. Mas, no entanto, mesmo dentro de uma cultura pagã, mesmo dentro de uma cidade que era o berço da prostituição e da idolatria, Daniel, ele não se curvou perante ao sistema. Pelo contrário, ele sobressaiu nele. E isso fez toda a diferença na sua vida. Porque a história de Daniel, ela vem provar para mim e para você que é possível sim ter sucesso mantendo o caráter e a fé, mesmo num ambiente hostil, quando você já estiver totalmente comprometido com Deus a qual você serve. Daniel, ele foi aprovado no teste do tempo, da pressão, da perseguição, mas ele não apenas prosperou, ele permaneceu fiel a Deus, mesmo quando isso lhe custava tudo, inclusive a sua própria vida. Ele foi um político num ambiente extremamente corrupto, mas mesmo assim ele não abandonou a sua integridade. Mesmo numa cultura pagã, ele manteve a sua santidade, e mesmo em meio à perseguição,
ele continuou resistente, porque ele bem sabia no Deus a qual ele cria. E sabe, o verdadeiro sucesso não é você crescer sem oposição, mas é você permanecer fiel mesmo apesar dela. E aqui é onde nós vamos entender algo que é muito importante, que Daniel, ele foi provado, o seu caráter, tanto na adversidade, quanto na prosperidade. Daniel, ele foi provado em seu caráter, tanto na prosperidade, quanto na adversidade. Na adversidade e na prosperidade, ele foi provado. E ele mesmo assim, saiu vencedor. E sabe qual é o grande problema meu e seu, como filhos de Deus, muitas vezes? É que nós resistimos na adversidade, porque crente é treinado a lutar, né? A passar por provação, mas muitas vezes nós não resistimos na prosperidade. Somos hábeis em resistirmos em meio à adversidade. Quando tudo vai mal, nós mantemos a nossa fidelidade. Mas o problema é que quando nós só somos testados na adversidade, quando vem a prosperidade, nós sucumbimos a ela. E Daniel não. Daniel, ele não apenas sobreviveu em Babilônia, ele sobressaiu em Babilônia. O texto que nós lemos, do versículo 3 do capítulo 6 de Daniel, diz assim: Daniel se distinguiu destes príncipes, porque nele havia um espírito de excelência. E é sobre esse grande homem de Deus que eu quero falar aqui nessa noite. Porque ele possui algumas características que, se nós incorporarmos em nossas vidas, nós podemos melhorar muito no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com os nossos irmãos, no nosso relacionamento na nossa vida pessoal, familiar, profissional, em qualquer área da nossa vida, desde que nós viemos adotar um novo padrão, um padrão de excelência em tudo aquilo que nós fazemos. Porque a Bíblia diz assim: fazeis para com os homens, não como para que estivesse servindo aos homens, mas sim servindo a Deus. E para Deus tem que ser o melhor, porque o melhor que Ele tinha, Ele deu por mim e por você, que foi o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Então eu quero que você acompanhe aí o meu raciocínio, para entendermos as características da vida de um homem que obteve sucesso, mesmo a despeito da perseguição e da adversidade. Primeira característica: ele era um homem que temia ao Senhor. Diga: temor é a base de uma vida inabalável. Daniel, ele temia ao Senhor, e por isso ele não sucumbiu diante das privações, provações e tentações de Babilônia, porque ele tinha uma prioridade inegociável na sua vida: Deus era a sua prioridade. Ele temia ao Senhor, e com isso ele não vivia para agradar aos homens, mas ele vivia para honrar a Deus, mesmo a despeito de circunstâncias desfavoráveis. E aqui é onde muitos falham, porque as pessoas, elas querem o sucesso na sua vida, mas não querem ter a humildade. Querem honra, mas não querem temor. Querem amar a Deus, mas não reverenciá-lo. Sabe por quê? Porque temor não é ter medo de Deus, mas reverência, respeito e obediência à sua santa e preciosa palavra, tendo consciência de que Deus está contigo em todos os momentos da sua vida. Gente, quando nós temos essa consciência de que Deus está conosco, a nossa perspectiva em relação à vida muda. Sabe por quê? Tem coisas que eu e você não faríamos na frente dos nossos pais. Tem coisa que eu e você não faríamos na frente do nosso cônjuge.
Tem coisas que eu e você jamais faríamos na presença do nosso pastor. Mas, no entanto, como é que você, que se diz cristão, que crê no Deus invisível, no Deus eterno, no Deus onipotente e onisciente, que está contigo em todos os momentos da sua vida, você se permite a fazer aquilo que você sabe que é errado, que não deveria fazer? E eu quero dizer, não é porque você não ame a Deus, mas que você não aprendeu a reverenciá-lo na sua presença. Você se esconde do seu cônjuge, você se esconde do seu pai, você se esconde do seu pastor, você se esconde do seu patrão. Mas, no entanto, você não se esconde daquele que te sonda por dentro e por fora, que está contigo em todos os momentos da sua vida, que conhece o seu deitar, o seu levantar, o seu assentar, o seu andar. Ele te conhece até nos mais íntimos dos seus pensamentos. Nada foge ou está oculto àquele que um dia haveremos de prestar conta. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo a passear sobre a terra. E se os olhos de Deus estão sobre nós, como é que a gente não teme de fazer aquilo que a gente quer fazer, mesmo sabendo que é errado? É porque falta temor aí dentro do seu coração. Está faltando temor na sua vida. Está faltando temor, e isso tem feito com que muitas pessoas caiam em pecado, mesmo amando a Deus. Elas pecam, elas se arrependem, elas oram, elas choram, mas faz de novo. Eclesiastes 12:13 vai dizer o seguinte: de tudo quanto se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Quem teme a Deus, Romário, não negocia princípios. Quem teme a Deus não negocia seus valores, mesmo que isso lhe custe oportunidades ou alguns benefícios na sua vida. Quem teme a Deus sustenta a sua integridade, mesmo diante da adversidade que a vida possa lhe proporcionar. E essa é a segunda característica que eu quero salientar sobre Daniel. A primeira é temor, a segunda, integridade. E a integridade, nós precisamos tê-la antes mesmo de sermos provados. Sabe por quê? Porque se nós deixarmos para buscarmos sermos íntegros no momento da aprovação, com certeza nós vamos cair. Antes de Daniel ser pressionado em Babilônia para se submeter ao sistema babilônico, Daniel ele já havia colocado no seu coração o desejo de não se contaminar. Ele fora levado cativo quando tinha aproximadamente seus 17 anos de idade. Por ele fazer parte ali da nobreza de Israel, quando ele foi levado para a Babilônia, ele foi junto com outros jovens da nobreza, separados para se tornarem ali diretores, supervisores, governadores, provinciantes de Nabucodonosor. Mas, no entanto, tiraram ali o seu nome, que de Daniel batizaram de Beltesazar, tiraram ele da sua pátria, levaram de Israel para a Babilônia. Ele foi entregue a Aspenaz, chefe do eunucos. Então ele teve ali a sua virilidade castrada, teve a sua cultura violentada, porque ele agora foi ensinado na língua dos caldeus. Mas quando veio a contaminação, ele disse: não, podem mudar o meu nome, podem tirar-me da minha pátria, pode querer que eu aprenda uma outra cultura que não é a minha, mas na minha fé ninguém mexe.
eu decidi no meu coração, eu não vou me contaminar. Sabe, a integridade, ela não se nasce na crise, ela se revela na crise. E nós precisamos ter bem claro as nossas convicções antes das nossas tentações, para que nós não venhamos ser derrotados por ela. Sabe, porque quem não se posiciona antes da tentação, provavelmente cairá quando ela vir. Daniel, ele não se corrompeu. E olha, ele não se corrompeu em uma coisa simples. Ele não aceitou mudar o seu cardápio alimentar. Não era só por uma questão, que a comida de Babilônia era oferecida aos deuses pagãos. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a sua dieta, que era regrada. Como ele, um bom judeu da gema, ele sabia que a maneira como se cozinhava era praticamente um sacramento, a hora da alimentação. O animal, o sangue, ele tinha que ser derramado. Não podia comer carne sufocada, não podia comer animais que eram proibidos pela lei de Moisés. Não era uma questão apenas de consagração a demônios, porque isso é suposição. Era uma questão de não abro mão dos meus princípios, ainda que sejam pequenos, ainda que de respeito à minha vida do cotidiano, mas eu não abro mão, eu não cedo, eu não dou retoque. É aquilo que Deus me manda fazer e pronto, está acabado. Eu decidi fazer a vontade de Deus, e quando eu tomo a decisão de fazer a vontade de Deus, todas as demais decisões já estão tomadas na minha vida. Nós precisamos decidir firmemente os nossos valores e princípios, pelos quais nós vamos ser guiados, para que as circunstâncias que possam nos sobrevir não venham nos afastar de Deus. Decida fazer a vontade de Deus, que quando alguma proposta lhe for oferecida, e você sabe que essa proposta fere os seus princípios e valores, você não vai titubear, você não vai capitular a possibilidade, você não vai cogitar fazer, você vai dizer, não, porque eu sou crente, porque eu sou servo de Deus, eu sou filho do Altíssimo, eu não cedo, eu não abro mão daquilo que eu tenho com Deus. Isso me leva a uma terceira característica de Daniel: ele era disciplinado. A disciplina é o segredo invisível dos grandes homens de Deus. Daniel, ele vivia uma rotina alinhada constantemente, corpo disciplinado, hábitos saudáveis, espírito alimentado, devocional em dia, mente treinada, conhecimento com sabedoria. Por isso que ele se distinguiu. Dentre todos os jovens da sua idade, a Bíblia diz que foi achado nele muito mais sabedoria. Sabe por quê? Ele tinha hábitos rígidos. Ele tinha rotina. Ele tinha disciplina. Ele fazia um gerenciamento pessoal da sua vida e não alegava ou a entregava à sorte ou acaso ou à condução do meio ao qual ele vivia. Ele era disciplinado. Sabe, o meu e o seu futuro está sendo decidido pelos hábitos que nós fazemos todos os dias. Tem uma máxima que diz assim: diga-me os seus hábitos e eu lhe revelarei qual é o seu futuro. Porque o que você faz hoje vai reverberar no seu amanhã. O seu destino está sendo decidido com as suas atitudes diárias. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, aquilo que você está fazendo está comprometendo positivamente ou negativamente o seu amanhã. Então, se você é uma pessoa que pensa no futuro, que pensa no seu amanhã, mude seus hábitos hoje. Sabe por quê? Nós estávamos falando até na célula na última segunda-feira
que temos o hábito de fazermos uma procrastinação na nossa vida, em tudo. Nós, seres humanos, temos um defeito de fabricação. A nossa mente, ela parece que é treinada a poupar energia. E se nós não formos intencionais, nós vamos sempre nos deixarmos sermos conduzidos pelas atitudes do nosso próprio corpo. E aí, dentro disso, ficamos sempre procrastinando, deixando para amanhã o que podemos fazer hoje. Sabe? Procrastinamos iniciarmos uma dieta, procrastinamos iniciar a academia, procrastinamos assumirmos um compromisso com o ministério, procrastinamos assumirmos um compromisso espiritual. Quantos não são aqueles que no final de dezembro do ano anterior disseram: olha, 2026 vai ser diferente, 2026 eu vou ler a Bíblia, 2026 eu vou participar do culto de ensino às quartas-feiras, 2026 eu vou chegar cedo na igreja, 2026 eu vou manter o meu devocional em dia, 2026 eu vou fazer e acontecer. Já é final de março. Quantos que disseram que iam fazer, começaram a fazer o que se comprometeram até hoje? Já estamos no final do terceiro mês e nós estamos deixando para amanhã o que podíamos estar fazendo desde o dia 1º de janeiro. Temos começado aquilo que nós havíamos comprometido de fazer. Sabe, existe uma procrastinação espiritual muito grande no nosso meio. Como crente dizemos: olha, esse ano vai ser diferente, eu vou ler a Bíblia, vou começar um curso de teologia. Quantos obreiros estão aquém da onde poderiam estar hoje, porque simplesmente estão deixando ser conduzidos pela sua vida sem intencionalidade nenhuma, apenas sobrevivendo, mas nunca sobressaindo. Apenas sobrevivendo, mas nunca sobressaindo. Sabe por quê? Não estão comprometidos o suficiente. Não estão comprometidos o suficiente consigo mesmo. E olha, se a gente esperar uma grande oportunidade para começar, ou um grande evento, sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Comece pequeno, mas comece já. Primeiro você começa, depois você melhora. Discipline os seus hábitos, governe a sua vida, gerencie o seu tempo, aproveite as oportunidades, viva com intenção, desfrute daquilo que Deus pode fazer na sua vida. E aí nós vamos para a quarta característica de Daniel. Ele era um homem de oração. Diga comigo: oração é a força que sustenta no meio da crise. Daniel orava 3 vezes por dia. Eu disse quantas? Eu disse quantas? Quantas vezes você ora? E eu não digo aquela oração que fazemos ao acordar, a oração que fazemos na hora do almoço: Senhor, abençoe essa comida, amém. Eu estou dizendo que nós, muitas das vezes, nós não estamos comprometidos com a nossa vida espiritual. Daniel, ele era um homem de oração. E olha, que sabe o que é mais interessante? É que ele não começou a orar quando o problema apareceu. Igual a você, igual a mim, igual nós na maioria das vezes fazemos. Ele tinha uma vida de oração. Porque a maioria de nós só vai orar quando as coisas dão errado. Quando corremos risco de sermos mandados embora no trabalho, ou quando a empresa não vai como gostaríamos que andasse, ou quando alguém na nossa casa fica doente, ou quando um filho entra num estágio de rebeldia e não quer ouvir mais a nossa voz, e aí nós vamos orar.
Só que nós esperamos o problema começar para depois orar. Daniel, ele não começou a orar quando o problema aconteceu. A Bíblia vai dizer lá no versículo 10 do capítulo 6, que nós lemos o seguinte: 3 vezes ao dia ele se punha nos joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como antes costumava fazer. Ele não mudou a sua rotina. Ele orava antes, continuou orando. A Bíblia nos aconselha a nós orarmos preventivamente, e não apenas quando o leite é derramado, ou quando o problema nos sobrevém e nós não sabemos o que fazer, e aí queremos uma direção de Deus. A Bíblia nos aconselha a nós orarmos preventivamente. Jesus Cristo falou assim: orai para que vocês não venham a cair em tentação. Na oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: olha, orando ao Pai, diga o seguinte: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele orou preventivamente. É você colocar a mão na cabeça do seu filho e falar: Senhor, guarda a mente do meu filho. Não deixe que o diabo, seu Deus, roube, seu Deus, o temor que ele tem a ti. Não deixa que o diabo e o mundo sequestre a sua santidade. Direcione ele para olhar para outros lugares que não seja para o alvo que é Jesus. É você orar para o seu casamento e dizer: Senhor, abençoe o meu casamento, tá bom, mas que nada venha acontecer que venha estragar. Na maioria das vezes o que acontece nos gabinetes: olha, eu não aguento mais. Mas o quanto você orou pelo seu casamento antes dele chegar aonde ele chegou? Nós somos muito reativos, mas não somos proativos com a nossa própria vida. Queremos que Deus faça um milagre aonde nós fizemos a bagunça. Queremos que Deus intervenha quando nós mesmos causamos o problema. Daniel, ele era um homem de oração. Eu não estou dizendo que você não deve orar, deve orar sim. Mas se você tivesse orado antes, não estaria na situação que está hoje. A oração é o que nos sustenta no meio da crise. Quinta característica de Daniel. Diga comigo: sabedoria. Sabedoria. Sabedoria é a marca dos que se distinguem no meio dos outros. No capítulo 1, versículo 17, diz assim: Deus deu a Daniel conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Daniel, ele era diferenciado, porque ele sabia como agir, ele sabia como interpretar, ele sabia como discernir, mas a sua sabedoria não era simplesmente fruto de um conhecimento adquirido através da literatura dos livros, não. Daniel, ele tinha sabedoria divina, porque ele buscava isso em Deus. Ele buscava isso em Deus, e Deus lhe concedeu. Sabe, Provérbios vai dizer o seguinte: a sabedoria é a coisa principal. Com todos os seus esforços, busque a sabedoria. Ame-a e ela te honrará. Sabe por que os nossos problemas são problemas de falta de sabedoria? É eu que não sei agir quando a minha esposa não quer fazer o que eu gostaria que ela fizesse. É eu que não sei discernir quando as minhas filhas estão passando por problemas com os quais eu não sei como lidar. É eu que muitas vezes não sei o que fazer quando na empresa aparece alguma situação que é inadministrável. O problema meu, sabe qual é? Falta de sabedoria. O meu e o seu problema é falta de sabedoria. E quando o nosso única ferramenta é martelo, a gente acha que todos os nossos problemas são pregos.
Nós temos vários filhos e queremos educá-los da mesma maneira. E não temos sabedoria para discernir que cada filho tem a sua particularidade, a sua individualidade, a sua personalidade. Tem filho que responde à ameaça e fica suave, tranquilão, te obedece que é uma maravilha. Tem outro que só responde a incentivo, que você pode ameaçar, pode bater e ele não vai te obedecer, porque o estímulo dele não é evitar a dor, mas é alcançar algum benefício. E assim é na nossa vida, e nós falamos o seguinte, quando as coisas dão errado, falamos assim, caramba, mas eu tive 2, 3 filhos, eu dei a mesma educação para eles, e eu não sei porque um se desviou tanto. O problema está aí, deu a mesma educação, e ele era uma outra pessoa, distinta dos outros. Sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo de número 5, diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto o que lhe seja dada. Deus quer que você se torne uma mulher, um homem sábio, que você saiba discernir a sua vida, saiba como lidar com as situações, saiba como atrair o seu filho para mais perto de você, ao invés de expulsá-lo, ou repulsá-lo com as suas atitudes ignorantes. Você, nós precisamos de sabedoria. E eu quero lhe dizer, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Se você amasse a palavra de Deus como você ama a rede social, você seria uma pessoa muito mais sábia. Se você folheasse as Bíblias como você rola o feed do Instagram, você seria uma pessoa muito mais sábia. Se você se comprometesse consigo mesmo, ao invés de apenas estar comprometido com os outros, você seria uma pessoa muito melhor. Precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria. No Salmo de número 119, versículo 98, o salmista diz assim: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão comigo. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Ame a palavra de Deus e você vai se tornar uma pessoa melhor. Deus, através do conhecimento, vai te dar entendimento, através do entendimento, discernimento, através do discernimento, sabedoria, e você vai ver que os seus problemas não são tão grandes quanto você pensa. O problema é que você que é pequeno diante dos seus problemas. Sexta característica de Daniel: ele possuía relacionamentos saudáveis, alianças e amizades que sustentavam o seu propósito. Daniel, ele não estava sozinho, ele tinha amigos, sabe, e amigos que são mais chegados do que os irmãos. Talvez nem todos vão sentar à sua mesa, talvez nem todos vão para um churrasco na sua casa no final de semana, talvez nem todos vão te socorrer quando o seu carro quebrar, mas você precisa ter alguns que no momento da dificuldade ou da prosperidade estejam ao seu lado para te colocar no lugar aonde Deus quer que você esteja. Daniel, ele tinha amigos, Misael, Ananias e Azarias, que talvez você conheça como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram amigos de Daniel. Só que não eram amigos de festinha, eram amigos de oração, eram amigos que compartilhavam da mesma opinião, eram amigos que compartilhavam do mesmo propósito, eram amigos que ajudavam a Daniel no meio daquele círculo de opressão, aonde o sistema era cruel. Eles estavam ali com ele e não deixavam ele sozinho. Eram amigos.
que oravam com ele, que se posicionavam contra o sistema junto a ele e que permaneciam firmes com ele, mesmo quando a sua cabeça estava em risco. Eram amigos. E sabe, muitas vezes o meu e o seu problema não seja falta de amigos, é um excesso de amigos ruins. Amigos que nos puxam para baixo, amigos que nos induzem a pecar, amigos que nos desviam do nosso foco espiritual, amigos que só estão conosco para celebrar, mas que não estão comprometidos conosco para poder passar no meio da adversidade. Temos amigos, mas muitas vezes são amigos que não acrescentam nada à nossa vida, pelo contrário, subtraem. Porque costumamos dizer que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. E se nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos e nos relacionamos, o quão medíocre é você? Ah, mas essa pessoa anda comigo desde a minha infância, ela me faz rir, ela conta umas piadas sujas, fala uns palavrões, gosta de entornar. Domingo à noite ela vai para a balada e me chama, mas é meu amigo. Ei, talvez essa pessoa não seja o amigo que você precisa para continuar andando ao seu lado para a casa de Deus. Você precisa de pessoas que te puxem para cima, que te desafiem a ser uma pessoa melhor, que diga para você quando estiver acima do peso, olha, você precisa entrar para a academia, que diga para você quando você estiver encostado demais e não faz um curso, e diga o seguinte, você precisa se qualificar. Pessoas que te animem, que te levantem, que te projetem, e não pessoas que te afundem. Sabe por que nós nos sentimos muitas vezes confortáveis naquele ambiente que não nos desafia, com pessoas que não são melhores que nós, ou são igual a nós, ou são piores, e aí nós nos sentimos bem de estar com eles. E aí, por causa dessa convivência amistosa, nós estamos, na verdade, comprometendo os nossos objetivos de vida. Qual foi o amigo que você tem que te incentivou a fazer um curso de especialização na sua área? Qual foi o amigo que você tem que te incentivou a vir mais para a igreja, a se comprometer mais com Deus? Qual foi o amigo que você anda com ele, que te incentiva a respeitar o seu casamento, a não ficar de conversinha fiada nas redes sociais? Você precisa de amigos que te chamem a atenção, que te cobrem, que te ajudem, que faça você ser uma pessoa melhor dia após dia. Relacionamentos certos são aqueles que não apenas nos acompanham, mas são aqueles que nos sustentam. Eu preciso de amigos assim. Você precisa de amigos assim, de pessoas que te inspiram, que você anda com ele porque você quer ser igual a ele, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Eu quero ser igual a essa pessoa, porque eu sei que essa pessoa é parecida com Jesus. 7ª característica de Daniel: ele tinha domínio próprio. Diga comigo, domínio próprio. Domínio próprio. Sabe, Daniel, ele governava a si mesmo. Tem gente que é especialista em mandar na vida dos outros, mas não consegue nem organizar a própria vida. Daniel, ele tinha autogerenciamento. Ele controlava as suas emoções, as suas reações, as suas ações. Daniel, ele dominava as suas emoções, e dominando as suas emoções, ele nunca era dominado pelas circunstâncias. Tem gente que não tem autocontrole.
Tem gente que não consegue ter um gerenciamento emocional para lidar com as adversidades da vida. Tem gente que toma uma fechada no trânsito, logo quer tomar satisfação, sem saber quem está no outro carro. Tem gente que é ativo e impulsivo, emocionalmente instável, tudo quer brigar, tudo quer se levantar, tudo quer reagir. E com isso a vida dele, está sempre embaixo. Porque é precipitado, toma decisões em meio ao calor de uma batalha, toma decisões permanentes baseado em circunstâncias que são passageiras, que não gerencia as suas emoções ao ponto de pensar 1, 2, 3 vezes antes de agir, mas sucumbe às circunstâncias que estão à sua volta. A Bíblia vai dizer em Provérbios 19:2 que não é bom proceder sem refletir, e peca aquele que é precipitado. Diga comigo: precipitação. Precipitação é pecado. Talvez você nunca tenha atentado para isso, mas a precipitação é pecado. Essa maneira impulsiva, reativa com que você tem vivido a sua vida, isso está te levando para o buraco, está te levando para o fundo do poço, está fazendo com que você amargue prejuízos desnecessários, está fazendo com que você viva uma vida muito ruim, por causa da sua precipitação. Precipitação. A pessoa não aguenta a pressão e reage, vai na impulsividade, vai no calor do momento, simplesmente é reativo àquilo que lhe sobrevém. Daniel foi um homem que teve inteligência emocional suficiente para, mesmo diante de muita pressão, ele tomar decisões sábias. Houve um momento no reino, está lá no capítulo 2 do seu livro, aonde Nabucodonosor ele sonhou com uma grande estátua. Só que ele sonhou um sonho e não se lembrava do sonho. E aí ele mandou que todos os magos, todos os videntes, todos os astrólogos do reino caldeu viessem à tua presença e desse a ele a interpretação do sonho. E os magos chegavam diante dele e falavam o seguinte: olha, declara-nos qual é o teu sonho e nós te daremos a interpretação dele. E Nabucodonosor disse: não, vocês estão querendo me enganar. Eu quero que vocês falem o sonho que eu sonhei, porque eu não me lembro, e ainda me dê a interpretação do sonho que eu sonhei, que eu me esqueci. E aí os magos disseram para ele: olha, aquilo que tu está querendo é difícil demais, é um mistério que somente o Deus dos céus pode revelar. Nabucodonosor ficou tão irritado que ele mandou matar todos os magos, todos os astrólogos, todos os videntes, todos os adivinhos do seu reino, ia fazer uma limpeza geral em todos aqueles que se consideravam sábios. Arioque, capitão da guarda, foi enviado para matar Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E quando ele chegou diante de Daniel, Daniel falou para ele o seguinte: olha, não se perturbe o coração do rei, dá-nos tempo e eu vou orar, e o Deus a qual eu sirvo, Ele me revelará o sonho da sua cabeça com quem tem sonhado. Sabe, naquele momento de pressão, aonde a sua cabeça estava em risco, aonde os magos estavam sendo mortos, Daniel ele falou o seguinte: pera aí, calma aí, eu vou orar e Deus vai agir. Não é só atitude de oração, é controle emocional, para mesmo diante de uma situação urgente, saber o seguinte: aquilo que eu não sei, Deus sabe, aquilo que eu não posso fazer, Deus pode, até onde eu não posso ir, eu sirvo a um Deus que vai. Então me dá tempo, porque eu vou orar, e o Deus a qual eu sirvo, que é um Deus de mistérios, que revela o profundo e o escondido, Ele vai me dar a interpretação e o sonho.
Sabe, eu e você precisamos ter esse domínio emocional para pararmos de reagir e estragar a nossa vida. Porque se você lembrar aí na sua cabeça, você vai ver que muitas vezes você tomou uma decisão precipitada, e isso lhe custou muito, inclusive na sua família. Inclusive na sua família. Nós trabalhamos com casais, e a maioria das pessoas que quando chegam para nós querem separar, elas não querem separar. Elas não querem continuar vivendo mal. E a pergunta que eu faço é o seguinte: olha, se o seu cônjuge e você conseguissem se ajustar para mudar a sua atitude, e isso revolucionando o seu casamento, você aceitaria continuar casado? Sim. Porque ninguém quer separar. A pessoa não quer continuar vivendo uma vida ruim. E acha que o divórcio vai trazer a solução, quando na verdade, muitas vezes, pode piorar a situação. Mas quando a pessoa tem inteligência emocional para poder chegar e dizer o seguinte: não, se há possibilidade de mudança, eu gostaria de permanecer nesse casamento. É a oportunidade que muitas vezes a gente precisa para poder entrar com oração e aconselhamento e restaurar um casamento que já está falido. Sabe, o diabo, ele ama quando você toma atitude sem pensar, sem refletir, precipitadamente. Quando você expõe a sua casa, seu trabalho, seu ministério, sua família, por causa de um afobamento momentâneo, por causa de uma precipitação equivocada, por causa de uma decisão tomada em cabeça quente, sem refletir, sem pensar. A Bíblia é cheia de versículos que falem sobre isso. Efésios 4:26 vai falar o seguinte: olha, irai-vos, mas não pequeis, não põe o sol sobre vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Não reaja emocionalmente a essa circunstância. Pare, pense, conte até 10, peça a direção de Deus, e você vai ver que se você deixar para tomar depois dessa decisão, muitas vezes você nem vai precisar tomá-la. Precisamos ter inteligência emocional para nos guardarmos de nós mesmos, porque se nós não clamarmos a Deus e pedimos que Deus nos ajude, nos guardando de nós mesmos nos autodestruiríamos. E agora eu vou caminhar para encerrar. Oitava característica. E agora eu vou caminhar para encerrar. Fala para o irmão do seu lado: vem quarta-feira. Eu? Oitava característica de Daniel: espírito de excelência. No versículo 3 do capítulo 6 que nós lemos, diz assim: que Daniel se distinguiu de todos os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Daniel, ele era aquele tipo de pessoa que não aceitava a mediocridade. Ele não aceitava uma vida pessoal mais ou menos. Ele não era aquele tipo de pessoa que aceitava relacionamentos mais ou menos. Ele não era aquele tipo de pessoa que aceitava um trabalho feito mais ou menos. Ele não era aquele tipo de pessoa que aceitava uma vida ministerial mais ou menos. Daniel, ele não era mediano. Daniel, ele não era medíocre. Daniel, ele era excelente. E a excelência não se refere a perfeccionismo humano, mas sim ao reflexo da glória de Deus em todas as nossas ações, fazendo com que o nosso padrão seja superior, não ao de outro, mas o de nós mesmos.
seja ele no âmbito moral, seja ele no âmbito profissional, seja ele na sua vida espiritual. Nós precisamos aprender a cultivar uma vida de excelência. Excelência é uma atitude que sugere aquilo que excede, que é mais do que é o suficiente. É uma atitude transbordante. Jesus Cristo, ele deu um exemplo sobre pessoas medíocres, aonde ele conta uma parábola dizendo o seguinte: olha, se um senhor chegar do trabalho e o servo vier lhe preparar a mesa, e ele, depois de fazer ali todo o preparo da mesa, servir ao seu senhor, ficará ele ali esperando para receber elogio? Não. Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto lhes foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos foi mandado. Sabe, quando você faz menos do que é mandado, você é negligente. Quando você faz apenas o que te foi ordenado, você é medíocre. Mas para Jesus, você é inútil. Mas quando você faz mais do que lhe foi ordenado, aí você é excelente. E é esse o padrão que eu e você precisamos buscar. Um padrão de diligência em fazer mais do que precisa ser feito. Porque quem entrega mais do que lhe é pedido, ele com certeza vai ser muito mais bem requisitado do que aqueles que apenas fazem o que lhe é ordenado. A Bíblia vai dizer o seguinte: uma vez um homem perito naquilo que ele faz, perante os reis ele será colocado, não ficará entre aqueles que gozam da má sorte. Você reclama da sua má sorte profissional, você reclama da sua má sorte ministerial, você reclama da sua má sorte conjugal, mas eu te pergunto, você é bom naquilo que você faz? Porque bom existe muitos, mas só os melhores gozam das melhores oportunidades. Daniel, ele era excelente. Ele não apenas sobreviveu à Babilônia, ele não apenas sobreviveu ali ao sistema daquela cidade, mas ele se sobressaiu nela. O versículo que nós lemos diz assim, que Dario, ele tinha 120 sátrapas. Sobre esses 120 príncipes, 3 que estavam sobre ele, Daniel era um deles. E aí o que a Bíblia diz? Que o rei Dario queria colocar ele acima dos 3, ou seja, ele ia ser o primeiro, porque nele havia um espírito de excelência. Quer as melhores oportunidades? Não seja apenas bom, seja extraordinário. Quer os melhores resultados? Faça mais do que você está acostumado a fazer. Entregue mais e você vai ver o quanto isso vai ser revolucionário na sua vida. Sabe, ter um espírito de excelência é você viver uma vida onde você carrega a assinatura de Deus em tudo aquilo que você faz. Porque tudo que Deus faz é bom. E aí agora nós vamos para o desfecho do texto. Quando nós imaginamos que uma pessoa que faz com dedicação, com empenho, com excelência, tudo aquilo que ela faz na vida, ela vai ser sempre recompensada. O texto mostra uma realidade, que você pode ser amado por ser bom, mas pelo mesmo motivo você também pode ser odiado. Porque Daniel era um político agora no reino da Pérsia, aonde ele chefiava 120 homens que eram príncipes de províncias ali da Pérsia.
E agora ele estava sendo cotado para ser o principal. E aí o que isso causou naqueles que eram seus pares? Inveja. As pessoas começaram a olhar para Daniel e invejarem o seu sucesso, invejar-lhe os seus resultados, invejar ali a sua boa aceitação e bom relacionamento perante o rei. E aí eles fizeram uma vasculhação total na vida de Daniel, para buscar alguma coisa com que tivesse com que acusá-lo. Mas o que diz o texto? E não puderam achar nada na vida contra Daniel a respeito do reino, versículo 4. E não podiam achar ocasião alguma ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Olha só que coisa interessante. Pelo fato dele ser extraordinário, pelo fato dele sempre entregar o que é melhor, aqueles homens que estavam acostumados a conchavos políticos, a corrupção, aquele famoso toma lá da cá, diante de Daniel, diante da integridade dele, se viram agora numa situação complicada. É igual você botar um ministro honesto no STF, porque temos o sistema jurídico mais corrupto do mundo. Quer dizer, até então era o segundo, né? Só perdia para Venezuela, mas agora nós estamos ganhando. Olha, o Brasil, em alguma coisa ele está ganhando. Demos um jeitinho de nos tornarmos o sistema mais corrupto de justiça do mundo. Pensa numa situação como essa, Daniel, um homem honesto, no meio de homens corruptos. Sabe, a integridade, ela não é celebrada no meio de pessoas corruptas. A honestidade, ela não é celebrada no meio de ladrões. A fidelidade, ela não é celebrada no meio de adúlteros. A santidade, ela não é celebrada no meio de pessoas que vivem com o propósito apenas de pecar e satisfazer as suas vontades carnais. Por isso eu quero lhe dizer que ser fiel a Deus, ser fiel às suas convicções, ser fiel ao seu propósito, não é garantia de você ter muitos amigos. Mas por esse mesmo motivo, você tem garantia de que inimigos você vai colher. Para criar amigos não precisa declarar guerra. Basta você dizer o que você pensa. E as pessoas vão começar a te amar ou te odiar por isso. Os que nos amam, tudo bem. Mas aí como é que você lida com aqueles que vão te odiar apenas por você ser fiel a Deus? E aí quando não encontram falhas no nosso caráter, eles vão buscar atacar a nossa fé. Foi o que fizeram com Daniel. Eles cunharam ali entre si e falaram assim: olha, nós não vamos achar vício nem culpa nenhuma em Daniel, a não ser na lei do seu Deus. E aí conspiraram um edito real e pediram para Dario assinar, segundo a lei dos medos e persas, para que em 30 dias nenhum homem fizesse oração a pedido a nenhum outro homem ou a nenhum outro Deus durante 30 dias, e fora selado com um selo real, segundo a lei dos persas, que não pode ser revogado. E Dario, ele tem o seu ego massageado, aceitou aquela situação sem pensar em Daniel. Só que quando a Bíblia vai nos dizer que quando Daniel ouviu que o edito havia sido assinado, selado com o selo do rei, segundo a lei dos medos e persas, que não pode se revogar, de que ele não poderia orar, sabe o que ele fez? Ele foi orar.
Se fosse eu e você que somos bem crentes, nós íamos orar, mas o que a gente ia fazer? Vou fechar a janela para ninguém ver. Mas Daniel, ele foi orar, e a Bíblia diz, no versículo de número 10 do capítulo 6, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Deus dos céus, como também antes costumava fazer. Ou seja, ele não se escondeu, ele não mudou os seus hábitos, ele não abandonou a sua disciplina, ele não deixou o seu costume, ele não mudou a sua rotina, ele não negociou a sua fé. Porque se eu tiver que ir para a cova dos leões, ou para a fornalha de fogo ardente, por servir a Deus, pensava Daniel, eu vou feliz. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, compartilhavam da mesma convicção. Quando Nabucodonosor disse para ele, olha, se vocês não se prostrarem diante da imagem que eu construí, eu vou lançá-los na fornalha de fogo ardente. Eles poderiam simplesmente se prostrar e não adorar. Mas quando todos se curvaram, os 3 permaneceram de pé. E quando o rei foi até eles, para dizer o seguinte, olha, se vocês não se curvarem, eu quero ver se Deus nos poderá vos livrar. Eles falaram para o rei, olha rei, quanto a isso não precisamos te responder. Mas o Deus a qual nós servimos, Ele pode nos livrar. E nós estamos crendo que Ele nos livrará. Mas e se Ele não nos livrar? Porque Ele é Deus, é soberano, Ele faz o que Ele quer. Ainda assim nós não nos curvaremos diante da imagem que levantaste, e nem adoraremos aos seus deuses. Convicção é você estar disposto a morrer por aquilo que você crer. Fidelidade não é você permanecer de pé apenas quando as circunstâncias são favoráveis. É você permanecer de pé mesmo quando custa tudo a você, até mesmo a sua própria vida. E aí eu te pergunto, como é a sua integridade diante do sistema? E eu te convido a ficar de pé. Daniel foi visto orando pela janela aberta. Foi levado perante ao rei Dario e disse-lhes, olha rei, não baixaste o edito? Pois esse Daniel descaradamente te desobedeceu, violou o mandato real, e ele foi orar ao seu Deus, e agora, segundo a lei dos medos e persas, que não se pode revogar, ele precisa ser morto e lançado na cova dos leões. O rei Dario, com muito pesar, ele entendeu que ele não poderia voltar atrás na sua palavra. Ele então falou para Daniel assim, no versículo 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, Ele te livrará. Gente, agora o rei, ele está crente, porque olha, foi o rei quem disse, olha, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, Ele te livrará. Sabe, é muito bom ser honrado pela nossa fé, mas nós precisamos viver dispostos a honrar a nossa fé. Existe uma diferença entre você ser honrado pela sua fé e você honrar a sua fé. Daniel, ele foi honrado pela sua fé, ele foi lançado na cova dos leões e não foi morto.
Mas, no entanto, ele estava disposto a honrar a sua fé, porque ainda que ele morresse, ele não negaria a sua fidelidade ao seu Deus. Você só vai saber se você vai ser honrado pela sua fé quando você estiver disposto a honrar a sua fé, a despeito das consequências que você haverá de sofrer por causa disso. Sadraque, Mesaque e Abednego foram honrados pela sua fé, lançados na fornalha de fogo ardente e não morreram queimados. Mas, no entanto, eles entraram na fornalha dispostos a honrar a sua fé em Deus. E você? Está disposto a honrar a sua fé? Porque só quem está disposto a honrar a fé em Deus vive milagres. Porque achamos bonito quando lemos isso na vida de Daniel, ou quando ouvimos um testemunho de um irmão que teve uma grande intervenção de Deus na sua vida por causa da sua fé. A questão é, todas essas pessoas só viveram o que viveram, experimentaram o que experimentaram, porque elas estavam convictas de que ainda que Deus não fizesse, elas serviam a Deus não porque Ele poderia fazer, mas sim por quem Ele é. E essa consciência do Deus a qual nós servimos é que muda tudo na nossa vida. Daniel, ele construiu uma vida baseada num caráter irretocável, uma fé inabalável e um estilo de vida excelente. Eu e você, se queremos mais de Deus, nós precisamos também oferecer mais para Ele.